Olá, eu sou Jorge Segetti, CEO aqui da Segetti Consultoria. Estou mais uma vez com a minha sócia e diretora técnica, Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. Mais uma vez aqui para discutir os assuntos do mês. Mais uma vez vamos discutir assuntos, novidades do último mês, dos últimos dias e debater algumas coisas para o futuro próximo ou para o ano que vem. Você que está conosco, já temos outros episódios que falamos de novidades de janeiro, de fevereiro. Agora estamos no terceiro mês. Sim. Parece que já aconteceu tanta coisa, né, Patrícia? Vamos lá. Sim. Patrícia, antes de começar, eu quero te dar os parabéns. Fala para o pessoal a novidade, vai. Obrigada. A novidade é que eu fui nomeada, né, solicitei participação e fui nomeada para participar da Comissão de Direito Tributário da OAB, uma comissão especial de direito tributário, que vai aí, já existente, mas que vai esse ano especialmente discutir muitos temas sobre a reforma. Então agora, dia 31, temos o nosso primeiro encontro para organizar aí a programação do que vai ser feito durante o ano de estudos, palestras sobre a reforma tributária. Muito feliz. Teremos aí a visão contábil, né, que você já traz pelo SESCOM, pelo trabalho que você faz no SESCOM, e aí ampliando com essa visão mais jurídica trazida da comissão da OAB. Legal, parabéns, Patrícia. Obrigada. Eu também fui indicado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo SESCOM para fazer parte de um grupo de 13 contadores que vão testar o sistema da reforma. Mas assinei um termo de confidencialidade que eu não posso falar nada do que eu vejo do sistema. Então, mas eu também estou muito feliz de participar desse grupo, de ter essa oportunidade. E vamos... Parabéns, parabéns, realmente. Apesar do sigilo... Apesar do sigilo, é algo que a gente sabe que é grandioso, que vai contribuir muito, tanto para a reforma tributária, quanto para o conhecimento em geral. Obrigado. Mas a sua comissão não tem esse sigilo não, né? Não, é uma comissão aberta, tem então, reuniões em que as pessoas são convidadas, o seu é muito mais concentrado. Como dados realmente ainda não divulgados publicamente, então tem toda essa questão de sigilo. Sim, vamos importante. lá. Primeiro assunto que eu quero falar contigo. PERSE. Primeiro fala para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas e assim por diante, o que é o PERSE e o que mudou no PERSE nesses últimos dias. Sim, o que acontece, o PERSE ou PERSE, que tem pessoas que falam PERSE, outras PERSE, é um programa, né, emergencial de retomada do setor de eventos que foi criado pós-pandemia, porque o setor de eventos foi muito impactado pela paralisação, né, das atividades da pandemia. E aí esse programa foi criado para que essas empresas do setor de eventos, com quinais específicos, pré-determinados, pudessem ter benefícios tributários até o fim de 2026. Né? Durante esse tempo, foi se vendo que as empresas voltaram a movimentar, foi se vendo que a atividade do setor de eventos voltou com força total. Então, além de voltar, voltou com força total. Os eventos que deixaram de ser feitos foram feitos de forma mais grandiosa e que os estudos trouxeram que o setor teve uma boa recuperação. E aí, obviamente, o governo começou a discutir sobre a questão do benefício. E aí alterou as regras, limitou os quinais e também limitou o teto do benefício a 15 bilhões. E aí foi dito que até 15 bilhões está garantido o incentivo. Quando chegasse a esse número, o incentivo seria extinto. Tem alguma forma de controlar quanto está esse incentivo? Ou o governo vai falar assim, chegou? Na verdade, assim, eles não ofertaram uma plataforma para esse acompanhamento.
E agora, no dia 12 de março, em uma reunião, né, pública, uma audiência pública, o secretário da Receita Federal disse que os créditos se extinguem provavelmente ainda no mês de março. Como assim? Então, algo que era previsto até 2026 pode acabar agora? Na verdade, sabia-se que quando atingisse o teto iria acabar, mas o setor estava aguardando aí essa divulgação de quanto estava para poder se preparar em termos de formação de preço de venda, né, de custo tributário, e foram pegos de surpresa, virou um alvoroço, e as medidas judiciais já começaram a rolar nesse sentido, né? Porque tem, por exemplo, projetos que já estão rolando, propostas que já foram feitas, baseadas no PERSE. Sim. Alguns setores de eventos, eles firmam contratos bianuais, trianuais, né? E os contratos foram firmados baseado nesse benefício. Então, essa é a maior discussão. Porque, vamos supor, uma empresa que faz logística internacional de eventos. Se tem uma determinada feira, uma determinada exposição, vamos supor, feira do automóvel. Por vezes, ela já faz um contrato para fazer a logística internacional da empresa durante 2 anos, 3 anos, e já foi repassado o custo com o benefício tributário. Então, esse aviso anterior também não surtiu efeito, e essa extinção agora, nesse momento, vai impactar diretamente. Ok. De cabeça, quais são as atividades que você tem aí que fazem parte do PERSE? Tudo que é ligado à organização de eventos, logísticas de eventos, alguns serviços envolvendo também alimentação. Então, tem vários segmentos, vários quinais que estão ligados ao setor de eventos que vão sofrer com essa extinção desse benefício tributário. Como dizem, no Brasil nem o passado é certo, né? Sim. Garantiram algo e depois retiraram, né? Não foi esse ano que saiu alguma lei que dia 10, dia 15, que... retroagindo ao dia 1º, até itens da própria reforma, né? Porque alguns retroagem ao 1º dia útil do exercício, é uma loucura. Só aqui no Brasil, mas... Somente. Tem um assunto que todo mundo quer saber, que é o imposto de renda à pessoa física. Recorrente para o período, né? Sabemos que aqui no escritório eu acabo fazendo a maior parte das declarações, mas eu vou te perguntar, até para eu poder aprender alguma coisa com você. Sim. Vamos lá. Prazo. Fala um pouquinho dos prazos desse ano. Bom, esse ano a declaração se iniciou no dia 17/3, né? 17 de março. Entretanto, houve mais uma questão envolvendo a Receita Federal e a disponibilização dos acessos, né, aos contadores, porque eles iniciaram a entrega no dia 17/3, mas a pré-preenchida, que é aquela declaração que hoje traz, né, já dados extraídos de outras declarações, ela só vai estar disponível a partir de 1/4, 1º de abril. Não sei se é mentira ou não, se estará ou não, mas o cronograma é que até no dia 1º de abril a gente tenha essa pré-preenchida, que para os contadores é fundamental, né? Para fins de conferência, você até pode falar melhor sobre. É como se não tivesse começado, não é? Na prática, aqui no escritório, nós optamos em começar dia 1º de abril. Uhum. Tá? Para efeitos reais, já estamos recebendo documentação, já estamos conversando com alguns clientes, mas eu só vou colocar a mão na massa dia 1º de abril. Aí eu ganho uns 15 dias de folga? Não é por isso não. É que o que acontece? Hoje, a pré-preenchida é mais do que o que o pessoal usa o termo, facilita a importação de dados, facilita o serviço. Eu sempre digo que a declaração hoje, o sistema da Receita é muito fácil de fazer. Sim. Tá? Ele facilita muito o preenchimento. O grande problema é
o que preencher e se preencher certo. Já o ano passado, aconteceram alguns casos de eu trazer a pré-preenchida do cliente e veio informação que teve compra e venda de imóveis. Certo. E aí você pergunta para o cliente, e o imóvel? Às vezes é o inventário que ele nem lembrava, às vezes ele era do ex-marido, ex-mulher, então você acaba tendo informações que a pessoa esquece mesmo, porque, por exemplo, nós estamos no mês de março, eu vou ter que lembrar de coisas de janeiro de 2024. Sim. Então, a pré-preenchida dá uma maior segurança nos dados. Falando em pré-preenchida, a obrigatoriedade, vamos primeiro falar da obrigatoriedade. Quem está obrigado a fazer declaração? Quem teve rendimentos tributáveis, né, acima de R$ 33.913,92. Se tiver 93 centavos, já tem que fazer. Já tem que fazer, né? Tem algumas obrigações relativas a bens, mas tem novos critérios de obrigatoriedade. Deixa eu só falar uma coisa do valor, Paty. O seguinte, o valor de 33 mil, não necessariamente a pessoa vai pagar imposto. Sim. Porque o que acontece? Existe muito essa confusão eu recebi 34 mil, sou obrigado a fazer, mas na hora de fazer a declaração não gera imposto. Então por que eu fui obrigado? A obrigação de fazer pelo valor, vamos arredondar aqui para 34 mil ou 33.900 para facilitar, faz com que a pessoa declare. Isso, imposto a pagar ou não tem nada a ver com esse valor. Uma coisa muito importante que às vezes acaba passando, principalmente nas grandes mídias, se você teve um valor retido na fonte, você também tem que declarar. Então, às vezes, acontece muito com funcionário, CLT, que só pagou o imposto de renda lá nas férias. Ou num bônus. Aí, às vezes, é R$10. Sim. E não atingiu os 33.900, mas pagou lá R$10. Ele é obrigado a fazer a declaração. É um critério também de obrigatoriedade, né? Uma coisa interessante na pré-preenchida também, só para a gente finalizar o tema, é que é uma forma também do contador ele verificar se houve alguma incorreção em outras declarações que foram entregues e trazidas essas informações. Então, alguém que faz a locação do imóvel, a imobiliária, ela pode errar ao preencher uma DIMOB. Então, é uma dupla conferência, né? Não significa que você vai baixar a pré-preenchida e tomar aquilo como verdade. Não, há uma conferência porque são declarações que se cruzam e essas declarações são preenchidas por pessoas. Eu estou com um cliente que está na malha ainda, porque a imobiliária teve que retificar de modo, mas ainda não foi processada. Pois é. Aí o cliente fica na malha, mesmo com a informação correta, enquanto não for processada a declaração da imobiliária. Sim. O que mais obriga os nossos colegas a fazerem declaração? Quando você fala contador, não é só contador. Sim. A pessoa, quando a pré-preenchida, a própria pessoa pode baixar. Pode fazer, sim. Isso, facilita também para ela. Tem muitas pessoas que preferem, né, fazer a sua própria declaração. É que aqui a gente, falando assim no lugar, né, de quem vai atender aí os nossos clientes, que são a nossa maior audiência, mas é claro que a própria pessoa pode fazer a entrega, não é obrigatório ter um contador para fazer a entrega. Eu sempre recomendo, apesar de não ser obrigatório o contador, é mais ou menos a automedicação, né? Sim. Às vezes é fácil, pode tomar lá o seu dipirona, né? Sim. A mãe, a vovó sempre tem aquela receita, aquele remedinho. Um chazinho. Mas, tendo o olho de um profissional, alguns erros são fáceis de identificar. Vou dar um exemplo muito engraçado, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a questão de correção de valores de imóveis. É comum as pessoas colocarem, por exemplo, atualizarem os veículos.
Ela chega lá e, principalmente porque nos últimos 2 anos aconteceu o inverso, mas, em regra geral, o veículo perde valor. Sim. E a pessoa vai lá e desvaloriza o veículo na declaração dela. Eu comprei por 50 mil, eu vejo lá que hoje no mercado vale 40. Ela vai lá e troca esse valor para 40. E não pode fazer isso. Sim. Né? Que tem o conceito do valor histórico. Mas é uma informação muito técnica, é uma informação que acaba ficando no meio dos profissionais. Então, por isso, mesmo que você faça a declaração, às vezes vale a pena um profissional bater o olho e dar uma olhada nela. Mas vamos certeza. Lá. Nós falamos da obrigatoriedade. Qual né? falta ainda? Nós tivemos uma recente legislação que permitiu que o contribuinte fizesse a adequação do valor dos imóveis, atualizando, né, e recolhendo o ganho de capital. Então, esses contribuintes que optaram por fazer essa atualização do imóvel, pagando o ganho de capital, precisam fazer. E também agora uma obrigatoriedade é de quem auferiu rendimento de aplicação financeira no exterior. E aí essa é uma questão sensível, porque eles mencionaram que a pré-preenchida vai trazer algumas informações sobre contas bancárias no exterior. Então, pera um pouquinho só, isso. Respira agora, bebe um gole d'água. Então, a Receita já tem informação dessas contas do exterior. Não de todas, mas ela vem ampliando aí convênios, protocolos e convênios, né, com outros países, para que eles façam a divulgação das informações financeiras entre eles. Então, alguns países já estão firmados esses acordos internacionais com o Brasil, e o contribuinte esse ano pode se surpreender quando na pré-preenchida já vier informado algum bem no exterior, né, alguma conta no exterior. Então, com certeza vai vir. Né? Quem tiver conta no exterior, principalmente nos principais países, provavelmente já vai receber. Então, se eu tiver uma aplicação financeira no exterior, que eu tiver algum rendimento lá, eu sou obrigado a fazer. Isso, e por conta desses acordos internacionais, a informação já pode vir aí na pré-preenchida. E aí eles fizeram uma adaptação na declaração, que antes você tinha um campo outros bens, né? E aí muitas pessoas declaravam que tinham uma conta no exterior, um ativo no exterior, mas não com uma riqueza de detalhes. E agora eles estão suprimindo esse campo de outras e criaram vários campos, inclusive, para declarar essas contas bancárias no exterior. Então você vai ter que falar que aquela conta é X. Que aquele bem é uma conta no exterior. Uma coisa que veio muito na pré-preenchida do ano passado e as pessoas nem lembravam que tinham, são as benditas criptomoedas. Sim. As criptomoedas já vieram na pré-preenchida com informação, e vários clientes nossos nem lembravam que tinham comprado aquela criptomoeda, porque às vezes são valores insignificantes, mas já vinha na pré-preenchida a informação. Depois a gente falava, você nem lembrava que eu tenho isso. Alguns não têm nem a senha mais disso, mas a Receita tem essa informação. Eu até brinco, às vezes a Receita tem mais informação do que a gente mesmo. Fala um pouquinho da mudança da obrigatoriedade na questão patrimonial dos imóveis, Patrícia, por favor. O que acontece, né? Assim como você disse, contribuinte, por vezes, ao preencher a declaração, ele muda o valor do automóvel ou muda o valor do imóvel, porque ele vai pensando assim, o meu imóvel eu comprei por 200 mil, mas era um apartamento na planta, hoje já está quitado, hoje o valor venal de referência na prefeitura já é maior, o valor de mercado, por vezes, maior ainda, então eu vou atualizar o valor na minha declaração. E muitos contribuintes faziam isso de forma automática. Então, em 31/12 de 23, tanto, em 31/12
de 24, ele acrescido, né? E a Receita Federal tirou essa oportunidade de atualização automática. Na verdade, eu falo que ela tirou a chance de erro. Tirou a chance de erro. É um avanço tecnológico para inibir o erro, né? Porque não pode fazer. Não pode. Então, você não poderia fazer essa correção monetária ou pela inflação ou pelo valor venal, simplesmente. Quando é que é permitido fazer essa correção? Então, agora, né, eles elencaram os itens, né, que pode-se fazer a correção. Então, agora haverá um campo específico que será aberto e você vai precisar justificar a correção. Então, por exemplo, fez uma reforma. Então, você tem lá todos os gastos que você teve na reforma, as compras de material, a contratação de serviços, e aí, com base nessas informações, aí vai se permitir fazer isso, uma ampliação, uma melhoria. Então, alguns eventos que justifiquem a alteração do valor histórico do bem. Eu tenho certeza que essa informação vai ficar guardada para futuros ganhos de capital, porque isso também é um erro comum que as pessoas cometem, porque quando você vai atualizando, mesmo que a pessoa teve uma reforma e ela foi lá e atualizou isso corretamente na declaração, ela perde o histórico. Eu reformei há 10 anos atrás, eu reformei há 15 anos atrás. E ela pega, na hora do ganho de capital, ela pega lá o último valor e joga como fosse a data de compra. Sim. E aí existe toda uma correção sobre isso. E o correto é o valor da compra, cada ano você lançar cada reforma para que o sistema calcule corretamente o seu ganho de capital. Com isso, provavelmente, a Receita vai começar a criar um histórico dessas reformas, Sim. desses beneficiamentos que foram feitos e assim por diante. É um controle maior que daqui a uns anos vai ter esse cruzamento de valor histórico, valor da reforma diretamente no ganho de capital. Será que teremos uma declaração de ganho de capital pré-preenchida? Bem provável. Bem provável, né? Bem provável, porque você vai ter já a informação na declaração e você vai ter que colocar. Existe um projeto, eu não sei, já há algum tempo, que os imóveis teriam tipo um número de CNPJ. Não é um CNPJ, né? Um CNPJ é exclusivo para a empresa, mas teria um cadastro. Um cadastro, e aquele imóvel teria um número pela Receita Federal. E daí provavelmente está em andamento também. Isso cria uma rastreabilidade muito boa, né? De toda a sequência desse imóvel, as aquisições, as vendas, por qual valor se comprou, passou escritura, enfim, tudo isso. Com certeza vai estar cruzamento com os cartórios, e assim por diante. Perfeito. Da parte de receita, o que a gente pode falar um pouco, o que muda aí na questão dos rendimentos das pessoas físicas? Também o sistema está, né, sempre em evolução, né? Todo ano eles mudam alguma coisa, todo ano tem alguma nova aba, alguma nova forma de informar. E esse ano o que nós temos na aba de rendimentos é a possibilidade de escolher qual o rendimento e do programa já identificar qual é a tributação, que tipo de tributação que existe para aquele rendimento. Então, por exemplo, você selecionar somente a aba aluguel e ele já adaptar para a aba de rendimento tributável. Antes, o contribuinte precisava saber que aluguel era rendimento tributável, ou que determinado rendimento era isento, ou com tributação exclusiva. Então, ele tinha que ter essa informação previamente. Hoje, selecionando o tipo de rendimento, o sistema já vai informar na aba correta, ele já vai adequar, adaptar na aba correta, o que diminui aí também a incidência de erro do contribuinte no preenchimento. Então, é o que eu digo, facilitou novamente o preenchimento. Isso. Né? Porque antes, na hora, você que tinha que escolher um rendimento
tributado, aí você tem que ir lá no campo de aluguel para poder, de fato, verificar e lançar corretamente. Hoje, na pré-preenchida, ele já traz, por exemplo, quem faz corretamente o carnê-leão dos aluguéis já traz isso. Maravilha. Né, com os impostos pagos, declarados e cruzando com os impostos pagos. Muita gente esquece de fazer o carnê-leão. O carnê-leão é uma questão obrigatória, independente se na minha declaração eu não vou pagar imposto porque eu tenho plano de saúde. O carnê-leão é obrigatório para quem tem rendas superiores à base da tabela do imposto de renda. Então, eu tenho lá uma renda de R$3.000, eu tenho que fazer o carnê-leão. Depois, na declaração, se eu tiver dinheiro de volta, eu vou ter restituição. Perfeito. Aí se ajusta na declaração. Fácil, o recolhimento é uma antecipação, né? Como há para a folha de pagamento, para quem tem trabalho assalariado, né? Quem recebe aí um rendimento de locação superior ao limite de isenção da tabela, precisa fazer o cálculo mensal, recolher, depois no ajuste anual ver, né? Se foi suficiente, porque também pode somar com outros rendimentos e ainda ter um saldo, né, a recolher, ou se pode restituir, né? Se tiver despesas dedutíveis, aí, dependentes, despesas médicas, pode restituir. Isso é muito importante, porque as pessoas confundem isso. Eu tenho despesa médica, eu posso abater do meu rendimento mensal do carnê-leão? Não. Não, a declaração de ajuste é anual. Então, esses abatimentos que todo mundo sabe, despesa médica, dependentes, educação, a própria INSS. Sim. Né? Então, não pode fazer. Então, vai facilitar, porque a pessoa vai escolher aluguel, não tem como errar mais. E que mais? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Dos principais temas é isso, né? Claro que os detalhes a gente vê aí no dia a dia, né? No preenchimento, cada contribuinte, o tipo, né, de rendimento que ele tem, o tipo de bem que ele tem, mas assim, como regra geral que nós temos de mudança são essas. Lembrando, né, que o prazo final para a entrega da declaração agora em 2025 é dia 31 de maio, mantendo em definitivo o prazo estendido, então 31 de maio, mais um mês que os contadores ganham aí, o contribuinte também, para fazer a declaração. Patrícia, tem um rendimento que é o bendito rendimento isento. Sim. O que é um rendimento isento? E ele obriga a fazer declaração? Depende se ele está combinado com outras questões, né? Porque a pessoa, o que é um rendimento isento? Um rendimento isento pela natureza dele, não se deve recolher o tributo. Mas a pessoa pode ter, o contribuinte pode ter outros rendimentos combinados. Então, ele pode ter rendimentos isentos e também rendimentos tributáveis. Também rendimentos tributados na tributação exclusiva, que já teve um recolhimento, uma retenção, e aquela tributação é suficiente para quitar. Porque nós temos algumas antecipações que são parciais, né? Então, isenção. Não deverá ser feito o recolhimento por aquele rendimento. Tributação exclusiva, o que foi recolhido é suficiente. E tributável você traz para analisar e verificar se haverá ou não recolhimento. Então, depende do conjunto. Não é só porque a pessoa teve uma tributação isenta que ela não tem outras que podem ser obrigatórias para fazer o imposto de renda. Eu gosto muito da questão do isento, gosto assim, modo de dizer, né? Porque didaticamente. Didaticamente. Porque as pessoas acham que, exemplo, pai doou dinheiro para o filho. Sim. Tem uma confusão. Eu estou isento de imposto de renda. Eu até estou procurando aqui, porque qual é o limite? Se eu não me engano, é 500 mil, se minha memória não está falhando, tá? Que, se eu não me engano, 500 mil para rendimentos isentos que não precisam ser declarados.
mas isso não impede o ITCMD. Sim, o ITCMD ele tem uma outra base de isenção, que é em número de UFESPs, e aí cada estado, né, tem a sua legislação própria e o seu limite de isenção. Então, a doação de valores, né, entre familiares, que é muito comum no imposto de renda, ela precisa ser estudada com o limite de isenção do ITCMD e também o limite de isenção para o próprio imposto de renda. Não é o filho, né, por vezes, acontece muito entre pais e filhos, compra apartamento, compra carro, mas não tem uma renda formal, porque quem deu esse valor, né, quem ofertou esse valor foi o pai, foi a mãe. Então tem que ter muito cuidado nesse acréscimo patrimonial que vem de doação de valores, né, pelos pais e como que isso vai ser registrado na declaração de imposto de renda. Você está vendo? Como... Cheguei aos meus 50 anos, eu começo já a confundir todas as coisas aqui. Então, não é 500 mil, é 200 mil reais. Ah, perfeito. 200 mil reais é o valor do carro, dependendo do carro que o pai deu para o filho hoje. E para imóvel em São Paulo, né, é super factível. Então, se tiver uma doação acima de 200 mil reais, ou a partir de 200 mil reais, é obrigado a fazer a declaração. Não vai pagar imposto de renda sobre isso? Nem quem doou, nem quem recebeu. Aí tem o ITCMD que você já explicou. Isso. Mas tem que fazer a declaração. Sim. Ok. Falar, acho que imposto de renda, estamos abertos aí, pessoal que tiver algum tipo de questionamento, tem a nossa consultoria e cada caso é um caso. Ah, eu esqueci de declarar uma conta no exterior, como vamos resolver? Sim. Temos que analisar cada caso para ver a solução. Mas, em regra geral, você tem que retificar os últimos 5 anos de declaração, caso você já tenha essa conta no exterior. Só para a gente deixar claro. Da reforma tributária, você tem alguma coisa que você quer falar da reforma? Olha, eu acho que o texto está sendo discutido, né, de forma ampla. As divergências estão aparecendo, as interpretações também. Então, nos nossos próximos encontros, a gente deve falar sobre temas específicos, porque cada um vê o seu, né? Então, o setor de saúde tem algumas preocupações, profissões regulamentadas outras, a indústria outra, e, obviamente, quem constitui o holding no período também está bem preocupado em saber, olha, a constituição da minha holding, ela, com a reforma tributária, ficará como? Porque existem várias formas, né, de se constituir uma holding e também vários motivos para que isso ocorra. Então, alguns é para proteção patrimonial, antecipação da sucessão, mas algumas pessoas constituíram para incorporar bens, para fazer alocação e ter esse rendimento com um aspecto tributário mais beneficiado. Então, ficou essa dúvida, pairou essa dúvida. Então, nos nossos próximos encontros, a gente vai trazer esses temas isolados, um por vez, para a gente esmiuçar, falar um pouquinho mais, e aí cada empresário avaliar aí o seu calcanhar de Aquiles, porque veio muito detalhe. O que eu posso falar para você é que, como aqui no Brasil já virou até costume, na regularização da reforma veio um jabutizinho lá dentro, que é a questão do MEI. Todas as entidades contábeis, SESCOM, onde eu participo, e outras, já fizeram uma manifestação. Por quê? A partir de 2027, todo MEI terá que emitir nota fiscal para a pessoa física. Aí eu fico imaginando, o meu presidente sempre fala isso, imagina você vai comprar uma pipoca e o pipoqueiro vai ter que emitir uma nota fiscal para aquele saco de pipoca. Eu debati outro dia num evento sobre reforma e estava sentado comigo um fiscal. Ele falou assim, não, mas é muito simples, o MEI vai ter no celular dele, é só ler QR Code.
Assim, tá bom, então é a visão da receita, mas eu fico imaginando você comprar uma pipoca e pedir uma nota fiscal. Sim, e o MEI manter o celular carregado, né, fazendo uma venda itinerária, num processo que as prefeituras e as secretarias da Fazenda já tinham alguns regimes especiais que tiravam essa obrigatoriedade até de empresas que não eram MEI, de determinado segmento, de emitir uma nota global, diária, mensal, enfim. Então, vai burocratizar bastante. Nós entramos, né? As entidades entraram com o manifesto, mas para mudar essa lei. Patrícia, mais uma vez, obrigado. Obrigada, muito bom. Bate-papo de assuntos que as pessoas preferiam que a gente estivesse falando de culinária aqui, provavelmente. Sim. Mas é a nossa realidade, é a realidade do empresário brasileiro, do cidadão brasileiro. E como eu já te disse uma vez, para mim, cidadão, ele precisa saber quanto que ele paga de imposto para que ele possa cobrar do governo, de fato, as coisas que merecem ter o retorno. Não vou nem entrar aqui se paga muito, se paga pouco, mas o que paga tem que ter um retorno para a sociedade. Eu ia me esquecendo. Fazer uma propaganda minha. Esse mês, ainda, talvez até o final do mês, aí depois eu devo divulgar, eu vou lançar o meu primeiro romance policial. Olha! É um livro chamado Contas a Pagar. É a história de um assassinato de um contador. Boa. Aí a editora falou que talvez até o final do mês deva lançar, vai ter aí no site, eu divulgo. Mas diz que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né? Então, ter um filho. Filho, já tenho 2. Eu estou preocupado que já está chegando a hora de eu morrer. Então, eu vou parar, eu vou continuar escrevendo o livro para não parar. Boa. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Patrícia, muito obrigada. Obrigado. Estamos à disposição, a nossa consultoria está à disposição. O que vocês precisarem, nos procurem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada.